bem-estar é um tema Bora. tão amplo, né? Nossa. Acho que tem que começar por algum lugar, né, Vivi? Isso. E eu diria o seguinte, que o bem-estar, acho que a gente pode falar de bem-estar fazendo uma analogia, né? Do estado de saúde das pessoas como se fosse a ponta de um iceberg, né? Então, vamos imaginar um iceberg, um grandão. Quando a gente vê um iceberg, só 10% está para fora da água. Os outros 90% eles estão escondidos lá embaixo da água, né? Então, esses 10%, essa pontinha do iceberg, seria, vamos dizer, fazendo uma analogia, como se fosse o estado de saúde aparente das pessoas. Tá. Então, é como se fosse uma fotografia. Então, essa fotografia vai mostrar o quê? Se a pessoa está acima do peso, se ela está bem de saúde mental, se ela tem alguma doença, como é que está a aparência dela, como aparentemente ela está, né? Só que a gente sabe que ninguém engorda de repente ou adoece de repente, né? É um processo. Então, é o resultado do quê? Das nossas escolhas, né? Nossas escolhas de vida, de hábitos de vida. Então, aí, esses hábitos de vida estão escondidos embaixo do nosso iceberg. Então, o primeiro andar desse iceberg seria, por exemplo, atividade física, movimento. Então, o exercício físico ele é muito importante. A gente pode ir aprofundando aqui durante o nosso papo. Não só porque queima calorias, que muita gente pensa na atividade física só para emagrecer, queimar calorias. Mas não é só isso. A gente sabe que o exercício físico tem um impacto muito grande na saúde de forma geral. Até porque os nossos músculos eles são órgãos endócrinos. Eles produzem hormônios. Isso é uma coisa que não se sabe de muito tempo para cá. Nossa, né? eu não sabia. Então, isso é bem interessante a gente falar. E então, claro que além disso, existe a liberação de mensageiros químicos que dão bem-estar e alegria, né? Então, a química da alegria. Então, com o exercício físico, você vai liberar endorfina, serotonina, dopamina, né? Toda essa química que vai ter uma ação a nível de saúde mental e comportamento. Mas antes disso tudo, a gente tem raiva, né, doutor? A gente tem que fazer o exercício. Eu costumo dizer o seguinte, que se você não gosta de fazer exercício, vai sem gostar mesmo. Vai sem gostar. Porque não tem opção, né? Então, o exercício é uma poupança que você vai dar para a sua saúde, para o resto da vida. Porque a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então, a poupança que você faz hoje é o que você vai colher lá na frente. Porque a grande maioria das doenças, elas não são... elas são sintomas, na verdade. Né? As doenças aparecem no decorrer dos anos. A doença não aparece de repente, salvo algumas exceções, né? Mas então é o resultado, né? Ninguém engorda de repente, ninguém fica com pressão alta de repente, ninguém fica com diabetes de repente ou aparece um câncer. Né? A gente vive numa era de doenças de estilo de vida. Né? Então, esse é o nosso primeiro andar. O segundo andar é alimentação, daquilo que você escolhe para colocar para dentro. Né? Seja comida, seja bebida, depois é bom a gente falar do álcool também. Boa. Então, essas escolhas, né, do que comer, né? Porque a gente é o que a gente come e comida é informação, mexe com o nosso DNA. E a gente sabe que outro assunto bacana para a gente falar é sobre a medicina de precisão, a medicina das ômicas, né? Então, nutrigenômica, por exemplo. Então, de que forma os alimentos eles interagem com os nossos genes, com o nosso DNA. Então, a gente sabe que é isso. O alimento, ele é informação. E ele é capaz de mudar a expressão dos nossos genes. Nossa. Né? Que isso é uma área também mais nova da medicina, chamada de epigenética. Epigenética. Porque a genética, a gente nasce com aquela genética, o nosso DNA. Sim. Ele não muda, mas a expressão dos nossos genes vai mudar. Qual o gene que você liga ou desliga? Né? Então, esse é o nosso segundo andar. E aí, tipos de dieta existem muitos, né? Mas aí eu tenho certeza que você vai me perguntar. O nosso terceiro andar, é o emocional. Então, como que você lida com as suas emoções? Como é que está a sua saúde mental? E acho que a pandemia realmente mostrou muito isso para o mundo, né? As pessoas pioraram muito a saúde mental. E então a gente sabe que o Brasil ele é campeão mundial, por exemplo, de ansiedade, segundo colocado em depressão, né? E da América Latina nós somos líderes, por exemplo, de sedentarismo na América Latina e quinto do mundo em sedentarismo. Nossa. Né? Então essa saúde mental é extremamente importante. Como que a gente está lidando com as nossas emoções? Porque é claro que ninguém é culpado pelo que sente. A gente sente porque sente. Mas o que você faz com isso? Né? Como é que você está reagindo? Qual o preço emocional que você está pagando por aquelas emoções e como você está cuidando do seu emocional? Aí o nosso quarto andar, a gente pode dizer que é a espiritualidade. Né? Espiritualidade não tem a ver
com uma religião ou crença específica, mas tem a ver com a nossa conexão, né? Como é que você se conecta com você mesmo, com a família, com os amigos, com o mundo, com a natureza. Na verdade, é o sentido e o propósito da vida, né? Como dizem os americanos, o meaning and purpose, né? Então, qual é o sentido e o propósito da vida? Essa é a nossa conexão. E a gente tem um quinto andar, que é o sono, né? Que descanso é fundamental. Então, se a gente for pensar, a gente dorme mais ou menos um terço da vida. Sim. Né? Então, uma pessoa de 60 anos, ela passou 20 anos dormindo. E tem muita gente que acha que dormir é perda de tempo. Sim. Mas se fosse perda de tempo, não ia dormir 20 anos, uma pessoa com Não é? 60. Então, o sono é fundamental, que acho que é um ponto muito bacana para a gente falar também sobre qualidade de vida e bem-estar. Porque o sono é algo extremamente complexo e muito dinâmico, apesar de parecer que a gente está lá sem fazer nada, dormindo e perdendo tempo. Sim. Então, eu acho que esses andares, para Tá. mim, são extremamente importantes para a gente falar de bem-estar. E é muito importante dizer que não existe um andar sem o outro. São 5, então. São 5. 5 andares. E não adianta você estar bem de emocional e não fazer atividade física. Não adianta você comer bem, mas não dormir. Né? Ou então, você dorme, mas não faz atividade física. Então, é muito importante que todos esses andares sejam contemplados no dia a dia. É difícil? É. Mas esse é um grande desafio. E nós somos os resultados das nossas escolhas.